Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD Online e hoje nós vamos falar de Mateus, do primeiro dos evangelhos. Não o primeiro a ser escrito, mas pela ordem do Novo Testamento, é o primeiro texto que nós encontramos. Mateus é um conteúdo muito profundo, muito vasto, muito importante e hoje nós vamos começar a falar sobre esse texto tão relevante. Fica aí até o final, porque antes do vídeo acabar, eu vou lhe dar dicas imperdíveis de leitura para você aprender cada vez mais. Bom, falando sobre o Evangelho de Mateus, um evangelho muito rico e muito importante, nós precisamos dizer para você o seguinte, desde o início desse vídeo. Como o conteúdo é muito profundo, tem temas importantíssimos para a fé cristã, e agora sim nós estamos abordando a escritura cristã, que é o Novo Testamento, por mais importante que seja o Antigo Testamento, ele é a escritura judaica, que foi usado pelos primeiros discípulos, porque quase todos eram de origem judaica, mas a escritura cristã propriamente dita é o Novo Testamento. Então nós vamos começar a ver Mateus hoje. Vamos falar sobre a autoria, sobre os principais temas, sobre a sua estrutura, mas nós não vamos dedicar apenas uma aula para um evangelho tão importante quanto é o de Mateus, ok? Então acompanhe sem perder nada, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai aprender também. O evangelho de Mateus, a primeira coisa que nós precisamos falar é sobre o seu autor. É um autor que não se identifica ao longo do texto do Evangelho de Mateus e foi, com o tempo, identificado como um dos 12 apóstolos de Jesus, que era um coletor de impostos, né? Que Marcos, no capítulo 2, versículo 14, o chama de Levi, filho de Alfeu. Na tradução para o grego, ganha o nome de Mateus, como nós conhecemos hoje. Claro que esse nome não é o seu nome original, porque não é um nome típico da cultura hebraica, né? Mas esse autor do Evangelho passa a ser identificado, nomeado, como sendo um dos apóstolos de Jesus e que era o apóstolo cobrador de impostos, que, aliás, para a cultura judaica, um cobrador de impostos era dos piores pecadores dentre os homens judeus daquele cenário, né? E também é um título provocativo, uma lição dada para os judeus conservadores de que Jesus rompe as barreiras, convoca e transforma a vida dos considerados piores pecadores daquela sociedade, né? E dentre os homens, um publicano era o pior dos pecadores, e dentre as mulheres, a prostituta era considerada a pior das pecadoras. Essa ideia de que todos pecaram, dos pecados meio que nivelados, não está presente na cultura judaica, que é onde surge, onde emerge o Evangelho de Mateus, né? E boa parte dos escritos do Novo Testamento, até que eles vão entendendo que eles são cristãos e outras pessoas, não só de origem judaica, vão fazendo parte daquela comunidade também. Agora, esse autor é um escriba, alguém que sabe escrever, que domina essa técnica, que é alguém muito habilidoso nessa atividade e que faz parte de uma comunidade onde teria nascido esse evangelho. Os estudiosos acreditam e concordam que o Evangelho de Mateus nasceu na comunidade que ficava em Antioquia, na Síria. Antioquia era uma das mais importantes cidades do cristianismo primitivo. Para ser mais exato, Antioquia era uma das 3 principais cidades do cristianismo daquela época. A mais importante era Roma, depois, em importância, Alexandria, uma capital cultural que fazia ligação entre a África, a Europa e a Ásia, que fica até hoje no Egito, uma cidade muito importante, de uma comunidade importantíssima, e a terceira mais importante cidade é Antioquia, na Síria, até porque Constantinopla
ainda não faz parte desse cenário, só vai surgir com esse nome, que antes era Bizâncio, mas com esse nome, com essa importância, no quarto século, lá com o Constantino, ok? Agora, outro detalhe importante também. A gente considera os evangelhos com o nome de pessoas, né? Como Mateus, Marcos, Lucas, João, mas esses evangelhos são frutos de uma comunidade, são frutos de um grupo de pessoas que creem em Jesus, que conservam a sua fé na pessoa de Jesus e que recebem também ensinamentos de outras fontes, como eu falei no episódio anterior aqui dos evangelhos sinóticos, do qual faz parte Mateus, né? A gente tem, e é compreensível isso, mas a gente tem a ideia de que a autoria de um texto é uma autoria de um livro, como nós fazemos hoje. Uma pessoa escreve, dá o seu nome, tem os direitos preservados. Naquela época não era assim, nem era o objetivo. O objetivo não era publicar, o objetivo não era vender cópias. O objetivo era registrar a fé de uma determinada comunidade para que essa fé não se perdesse e pudesse fazer evangelização. Traduzindo, resumindo essa história, era mais ou menos isso o que acontecia, né? E uma outra coisa também muito importante é que os nomes dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram dados pelas grandes autoridades da patrística, pelos grandes nomes, pelos grandes pais da igreja primitiva. São nomes considerados pela tradição da igreja. Não tem uma definição técnica de que realmente o autor desse evangelho é um homem chamado Mateus, nem que o outro se chamava Marcos, né? E assim por diante. Mas esses nomes, eles são dados pela tradição da igreja no segundo, terceiro século da era cristã, pelos grandes pais da igreja. O nome de Mateus, assim como boa parte dos nomes dados aos evangelhos, foi dado por Papias de Herápolis. Papias, que foi bispo na cidade de Herápolis e um personagem muito importante dos primeiros séculos da igreja. Se você ainda não viu esse episódio da coluna semanal de História do Cristianismo, você está perdendo tempo, né? Mas deveria ir lá assistir. E o Papias de Herápolis considerou que o autor desse primeiro evangelho, pela ordem em que está organizado o Novo Testamento, era alguém chamado Mateus, cobrador de imposto, um publicano convertido a Jesus, e assim por diante. E também o Irineu de Lyon, que era bispo na cidade de Lyon, na França, atual França, também concordou e também atribuiu esse texto a esse personagem. Então, o nome, vocês vão ver isso nos outros evangelhos também, eles são atribuídos por pais da igreja, pais que viveram na virada, nesse caso, na virada do segundo para o terceiro século, porque até então eram textos que circulavam anonimamente, não tinha um nome específico, né? E a comunidade ia lendo, trocando informações a respeito desses textos. E isso acontece com outros também, como eu disse. A data de autoria do Evangelho de Mateus é entre os anos 80 e 90, claro, do primeiro século. Não é escrito, você sabe disso, que os evangelhos não são escritos imediatamente à vida, à partida de Jesus, são escritos posteriormente e são escritos, organizados a partir das tradições que recebem. Basicamente, tradições orais, que é passado pela comunidade, que é passado pelos apóstolos para os seus discípulos diretos, e esse é um período que ainda tem uma ligação apostólica muito forte. O último apóstolo deve ter falecido, pelo que a tradição nos sugere, uma tradição que ainda não foi refutada e que tem boa base para tal, nos anos 90, né? Então tem uma ligação muito forte, e quando não tem essa ligação direta, tem uma ligação com um discípulo direto de um dos apóstolos, o que para aquela época e para a história do cristianismo tem uma credibilidade muito elevada, muito importante, e fazia todo sentido para aquele cenário, né? Se você está gostando desse vídeo, dessa apresentação de Mateus, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso trabalho aqui no canal.
de se inscrever, se você ainda não fez. Quando acabar, compartilhe também nos seus grupos, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E qual é a estrutura de Mateus, um evangelho com 28 capítulos? Como ele se estrutura, como ele se organiza? Ele se organiza basicamente em 4 partes principais, que nós não vamos falar de conteúdo nesse primeiro momento, porque, como eu disse no início, são conteúdos muito vastos, muito ricos, muito profundos, que merecem uma atenção maior. Então, essa aula é uma aula introdutória, uma aula de estrutura, de autoria, e depois nós vamos aprofundando esse conteúdo no decorrer das semanas, tá bom? A estrutura é basicamente organizada em 4 partes principais. A primeira parte é o início da Boa Nova de Jesus. Boa Nova, que você sabe que significa evangelho, né? Vai do capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 11. É o nascimento de Jesus, o anúncio da gravidez de Maria, depois do seu nascimento, os primeiros momentos do seu ministério, a tentação, né? o seu primeiro encontro lá com João Batista. E aqui nós temos a primeira parte do Evangelho de Mateus. A segunda parte é Jesus na Galileia, que vai do capítulo 4, versículo 12, até o capítulo 18, versículo 35. A maior parte do ministério de Jesus, relatado pelo Evangelho de Mateus, está na Galileia. E todos os seus ensinamentos, episódios, suas curas, estão presentes nessa segunda e principal parte de Mateus. Depois nós temos Jesus a caminho de Jerusalém, capítulo 19 até o capítulo 20, versículo 34, que é o final do capítulo 20, né? Ou seja, capítulo 19 e capítulo 20. E a última parte, Jesus em Jerusalém, são seus momentos finais, seus momentos decisivos, do capítulo 21 até o final do Evangelho, no capítulo 28. Então, o Evangelho de Mateus se organiza em 4 partes principais. E os temas que são tratados em Mateus são também muito interessantes. Claro, um evangelho, eu já falei que não são biografias, não quer retratar passo a passo da vida de Jesus, nem em ordem cronológica, mas são teologias sobre Jesus de Nazaré. E o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como Cristo, relacionando ele com Israel, já que Mateus vem dessa tradição e tem essa linguagem para os judeus da primeira comunidade. O Messias, que é humilhado, que é entregue, que é traído, que sofre, que padece, é apresentado por Mateus e que é um tema totalmente estranho à cultura hebraica. A cultura judaica daquele momento, que está acostumada com o Messias triunfante, político, que se assenta no trono de Davi, e Mateus apresenta um Messias bem diferente dessa perspectiva, e a partir daí, então, as primeiras comunidades vão identificar o servo sofredor lá de Isaías com Jesus. Mas o texto original tinha outra perspectiva, e esses textos serão relidos a partir das comunidades cristãs, que têm essa escritura como base, como fonte inicialmente, e que fazem uma releitura a partir da ótica de Jesus de Nazaré. Também apresenta Jesus como filho amado do Pai, como filho de Davi, para fazer essa ligação lá com um episódio, com um personagem importante do Antigo Testamento. E o que é mais importante do Evangelho de Mateus nessa apresentação de Jesus é que Mateus começa e termina mostrando que Jesus é o Emanuel, mostrando que Jesus é aquele que está presente, é aquele que expressa a presença de Deus no meio do seu povo. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha anunciado pelo profeta. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Bom, esse texto lá de Isaías não se refere a Jesus, se refere a Ezequias.
mas a comunidade cristã passa a reler esses textos sob a ótica de Jesus. E o que mais importa desse versículo que eu acabei de ler é Jesus sendo apresentado por Mateus como Deus que está conosco, que está presente. E ele encerra o seu evangelho no capítulo 28, versículo 20, que é o último texto de Mateus, dizendo: ensinando-lhes a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Mateus faz questão de apresentar de uma maneira muito bonita, muito poética e muito teológica também, a verdade de Jesus, que começa e termina deixando claro que ele é o Emanuel, ele é Deus que está conosco, e ele estará conosco em todos os momentos, não só da sua presença física, mas ainda que os tempos não acabem, ele se faz presente. O reino dos céus também é uma temática central de Mateus, e não é reino de Deus, na leitura judaica, é reino dos céus. E Mateus apresenta Jesus tendo como pregação principal o reino dos céus, que é um poder dinâmico, que não se limita a um reinado geográfico como os reinados dessa terra, e ele apresenta isso também. Está em oposição ao império, porque o seu reino é presente nos corações, é um presente de maneira que vai crescendo na consciência das pessoas, né? E é um reino baseado na justiça, na paz, na igualdade, conforme Mateus nos apresenta. E ele também apresenta, o Evangelho de Mateus também apresenta a prática cristã. Para ele é mais importante a prática do que a fala, do que os ensinamentos. E Mateus também trabalha com uma realidade muito importante, que é o seguinte: se você é discípulo de Jesus, isso se mostra através da sua prática e não através do seu discurso. O discípulo de Jesus, para Mateus, é como um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E por que ele é prudente? Porque ele ouve e pratica os ensinamentos de Jesus. Não faz sentido falar de alguém que apenas conhece, que apenas fala, mas o discípulo de Jesus é caracterizado principalmente pelo que ele faz, pelo que ele pratica. É ali que se mostra o verdadeiro discípulo de Jesus, ou o falso discípulo de Jesus que fala e não pratica, né? E é o único dos evangelhos que usa o termo eclésia, porque está falando da comunidade judaica, mas que depois, no Novo Testamento, será traduzido como igreja. Os outros evangelhos não usam esse termo e aparece apenas em Mateus e poucas vezes também. É um detalhe importante para a gente compreender e ter em vista. As dicas que eu falei para você de leitura é esse belo comentário bíblico da editora Loyola. É uma série de 3 volumes, estou apresentando o terceiro, que fala sobre o Novo Testamento. O link vai estar aqui na descrição, se você quiser adquiri-lo. E também esse belo comentário bíblico latino-americano sobre o Evangelho de Mateus, feito pelo teólogo Sandro Galazzi, que também vale muito a pena você conhecer. Se você gostou desse vídeo, dessa apresentação inicial de Mateus, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe e venha se tornar membro Café Master e participar dos nossos estudos de Novo Testamento na nossa pós-livre e ter acesso a todos os benefícios do canal. Um grande abraço, um bom domingo e até o próximo conteúdo.